Imagine ouvir uma música no rádio. A melodia fica na sua cabeça por dias. A voz parece familiar, o refrão é marcante. Mas existe um problema. Ninguém sabe quem cantou, ninguém sabe quem compôs, ninguém sabe nem mesmo como aquela música surgiu. Parece impossível, né? Afinal, vivemos em uma era onde praticamente toda música está catalogada na internet. Com apenas alguns cliques, podemos descobrir o nome de uma canção, seu artista, o ano de lançamento, até as curiosidades sobre a sua gravação. Mas existem músicas que escaparam completamente dos registros da história. Canções que apareceram misteriosamente em fita cassete, transmissão de rádio, arquivos esquecidos e até em gravações encontradas décadas depois. Algumas dessas músicas deram origem a investigações internacionais que duraram anos, onde continuam sem respostas até hoje. Prepare-se para uma viagem pelos maiores mistérios musicais já registrados. The Most Mysterious Song on the Internet. Nenhum mistério musical é tão famoso quanto esse. Tudo começou na Alemanha durante os anos 1980. Um jovem chamado de Darius gravava músicas diretamente do rádio usando uma fita cassete. Na época, isso era muito comum. As pessoas gravavam suas músicas favoritas para ouvi-las depois. Em uma dessas gravações, apareceu uma canção estranha. A música tinha características típicas do post-punk e do new wave, gêneros extremamente populares na década de 80. A voz do cantor era grave, a melodia era sombria, a qualidade da gravação parecia profissional, mas havia um problema: ninguém sabia quem era a banda. Décadas depois, a irmã de Darius publicou a música na internet tentando descobrir sua origem. O que parecia uma simples pergunta se transformou em uma das maiores investigações online da história. Milhares de pessoas começaram a procurar pistas. Foram analisadas as letras, as frequências do áudio, os equipamentos utilizados na gravação, até especialistas em música dos anos 80 participaram da busca. Everyone Knows Tate. Em 2021, surgiu outro mistério capaz de rivalizar com o anterior. Tudo começou em um site chamado WhatsApp Song. A função do site era simples. Usuários publicavam pequenos trechos de músicas para tentar descobrir suas origens. Entre milhares de publicações, uma chamou a atenção. Era um trecho de apenas 17 segundos. A gravação parecia vir dos anos 80. A qualidade era baixa, mas era possível ouvir uma frase: Everyone Knows Tate. Ninguém sabia mais nada, sem artista, sem álbum e sem informações. A internet entrou em ação. Vídeos surgiram no YouTube. Comunidades foram criadas. Mas, voltando um pouquinho, inclusive esse é um vídeo sobre ele. Mas vamos continuar. Milhares de pessoas passaram a procurar aquela música. As teorias eram inúmeras. Alguns acreditaram que a música vinha de um comercial antigo. Outros diziam que era um tema de algum programa de televisão perdido. Mas o trecho era curto demais. As informações eram insuficientes. Mesmo assim, o mistério se espalhou pelo mundo. O caso ficou tão popular que virou um dos maiores fenômenos de lost media da internet moderna. A Canção dos Mortos de Toyama. Nem todos os mistérios musicais envolvem a internet. Alguns são muito mais antigos. No Japão, existe uma história conhecida como a Canção dos Mortos de Toyama. Segundo relatos antigos, moradores afirmam ouvir uma melodia estranha ecoando durante determinadas noites. A origem do som nunca foi identificada. Algumas pessoas acreditavam que se tratava do vento. Outras diziam que era o resultado de fenômenos naturais. Mas havia quem acreditasse que a música vinha de espíritos. Com o passar dos anos, a história se formou em uma lenda local. Relatos variavam bastante. Algumas testemunhas ouviram vozes. Outras, apenas uma melodia distante. Até hoje, não existe uma explicação definitiva para o fenômeno. O UOL. O sinal e a música do espaço. Em 15 de agosto de 1977, algo extremamente incomum aconteceu no Big Ear Radio Telescope, em Orion, nos Estados Unidos. Os astrônomos monitoravam sinais de rádios vindo do espaço profundo, quando um deles percebeu uma transmissão muito diferente do normal. O sinal era muito forte, muito mais forte do que os ruídos espaciais comuns. Ele durou exatamente 72 segundos.
e vinha da direção da constelação de Sagitário. Quando o pesquisador Jerry Edman analisou a impressão dos dados, ficou surpreso que escreveu à mão a palavra WOW. Foi assim que nasceu o famoso WOW sinal. Por que esse sinal foi tão estranho? Os cientistas estavam acostumados a captar interferências, ruídos de satélites e fenômenos naturais do espaço, mas o WOW sinal possuía características muito específicas. Extremamente intenso, tinha uma frequência próxima da linha de nitrogênio, considerada importante para a comunicação interestelar. Não parecia vir de fontes conhecidas da Terra e, o mais misterioso de tudo, nunca mais foi detectado novamente. Os pesquisadores tentaram localizar a origem exata do sinal. Foram feitas novas observações da mesma região do céu durante anos, mas nada parecido voltou a aparecer novamente. Com o tempo, as pessoas começaram a converter os dados do sinal em áudio. O resultado é um som estranho, quase hipnotizante, que lembra uma mistura de estática, frequência eletrônica e algo vagamente musical. Muitos descrevem a experiência como perturbadora. Outros dizem que o som parece inteligente, como tivesse um padrão intencional. Claro, isso não significa que seja uma mensagem alienígena, mas a imaginação das pessoas foi longe. As principais teorias. A comunicação extraterrestre. A teoria mais famosa é de que o sinal foi enviado por uma civilização alienígena. Os defensores dessa ideia argumentam que a frequência utilizada seria uma escolha lógica para a comunicação interestelar, já que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Segundo, é o fenômeno natural desconhecido. Outros cientistas acreditam que o sinal pode ter sido causado por algum fenômeno astronômico raro, como cometas, nuvens de nitrogênio ou explosões espaciais, ainda pouco compreendidas. Terceiro, interferência terrestre. Também há a possibilidade de que o sinal tenha sido uma interferência de origem humana, embora nenhuma fonte específica tenha sido identificada. O mistério permanece. Décadas depois, o WOW sinal continua sem explicação definitiva. Ele se tornou um ícone da cultura pop, da astronomia e dos mistérios científicos. Talvez o mais fascinante seja isso. Não sabemos se foi apenas um ruído aleatório do universo, ou a primeira vez que a humanidade ouve algo de muito longe. O som misterioso que ninguém consegue explicar. Imagine estar deitado na cama durante a madrugada. Tudo silencioso, não há carros passando, nem a TV está ligada, e também ninguém falando. Mas, mesmo assim, você continua ouvindo o som, um zumbido grave e constante, algo parecido com o motor de um caminhão parado ao longe. Você procura pela origem do ruído, sai de casa, fecha as janelas, desliga todos os aparelhos elétricos, mas o som ainda continua. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de pessoas em diferentes partes do mundo, relataram ao longo das últimas décadas. Esse fenômeno ficou conhecido como The Hum, ou simplesmente o zumbido. Os primeiros relatos famosos surgiram na década de 70, quando moradores da cidade de Bristol, na Inglaterra, começaram a reclamar de um ruído estranho que parecia não ter origem definida. Mas o curioso era que nem todos conseguiam ouvi-lo. Enquanto algumas pessoas descreviam o som como extremamente irritante, outras não percebiam absolutamente nada. Com o passar dos anos, relatos semelhantes começaram a aparecer em várias partes do mundo. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Alemanha e diversos outros países, sempre com características parecidas, um som grave, constante e difícil de localizar. Muitas vezes, audível apenas para uma pequena parcela da população. Algumas pessoas afirmaram que o zumbido era tão intenso que afetava o seu sono, causava dores de cabeça, ansiedade e até problemas de concentração. Em certos casos, moradores chegaram a abandonar suas casas por não suportarem mais o barulho. Mas de onde vem esse som?
uma das teorias mais aceitas por atividades industriais, máquinas pesadas, sistemas elétricos capazes de viajar por grandes distâncias. Outra hipótese aponta para fenômenos naturais. Esse zumbido, que parece surgir do nada, sem fonte visível, sem explicação definitiva, e permanece como um dos maiores mistérios sonoros da história moderna. A música é uma das formas mais poderosas de expressão humana. Ela atravessa gerações, conecta culturas, registra momentos da história, mas algumas músicas parecem desafiar todas essas regras. Canções sem autores conhecidos, gravações perdidas e sons vindo do espaço. E quem sabe, nesse exato momento, alguma nova música misteriosa estava sendo preparada para ser descoberta em uma fita esquecida, em um computador velho ou em uma transmissão de rádio perdida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. E me diga nos comentários qual desse mistério você gostaria de ver resolvido primeiro. E tem uma pergunta para te fazer, tá ligado?